Olá pessoal, eu sou Ademir, seja bem-vindo ao projeto ETA. Essa é a nossa primeira aula na nova forma de trabalho de administração, na verdade, do formato das aulas do nosso projeto. É um projeto de ensino teológico, na verdade, a sigla significa Escola Teológica Alagoana, e o objetivo, certo, dessa pequena instituição que, na verdade, faz parte, dos projetos da nossa comunidade, Igreja Cristã Defesa da Fé, não é a nossa igreja, tem o objetivo justamente de trazer conhecimento bíblico histórico para as pessoas, não é? Nós sabemos que há uma demanda muito grande para se atender nessa área, porque as pessoas não têm conhecimento histórico, certo, da teologia. Então, o pessoal está acostumado muito hoje com aquilo que é novo, com aquilo que é produzido, não é, do século XX para cá, e não tem muito acesso à informação histórica, não é? Então, a nossa proposta aqui nesse curso não é ser exaustivo com relação à quantidade de matérias, mas é simplesmente trazer, na verdade, a história para que as pessoas possam investigar de verdade aquilo, não é, que a história tem demonstrado sobre a interpretação bíblica e vários conceitos dentro da teologia em si. Por isso é muito importante, na verdade, termos acesso a esse material. Há muitos, não é, evangélicos, por exemplo, hoje, que não têm conhecimento das suas origens, não têm entendimento da origem das denominações, o porquê que eles creem do jeito que eles creem. As pessoas geralmente dizem que tem a Bíblia na mão e isso por si só basta. Porém, eu chamo a sua atenção para uma coisa, não é? A grande maioria das seitas pseudo-cristãs carregam também uma Bíblia e dizem que estão com a razão. Mas afinal de contas, se todos têm uma Bíblia na mão e estão afirmando estarem certos, isso em contraposição a outros, quem está com razão afinal? Por isso é tão importante o estudo sistemático e também histórico do desenvolvimento da teologia na história da igreja. É muito importante então. A nossa proposta então é começar com uma matéria específica, que é a matéria da história da pregação. Anteriormente, não é, aqui no Projeto ETA mesmo, quando estávamos em outro formato, nós fizemos também algumas matérias. E a última matéria que nós ministramos, na verdade, foi uma matéria sobre pregação também. Trabalhamos um pouquinho sobre homilética, algum conceito de pregação, e eu até usei um estudo sobre Richard Baxter, né, e a pregação reformada. Então, assim, nós não tínhamos usado ainda o material oficial, certo, de um teólogo reformado e brasileiro. E é por isso que nós vamos começar a usar aqui esse livro, certo, que é do Dr. Paulo Anglada, Introdução à Pregação Reformada. E perceba então, uma investigação histórica sobre o modelo bíblico reformado de pregação. Muito importante então a abordagem desse livro, porque nós vamos trabalhar justamente aqui, certo, compreendendo o desenvolvimento da pregação, do conceito de pregação. E há realmente um material maravilhoso, e eu recomendo a você que adquira já esse material. Uma das coisas importantes que eu separei aqui para a gente estar dando uma olhadinha, primeiro eu vou ler o conteúdo da introdução, não é? Vou ler aqui a introdução para que você venha estar mais ou menos entendendo do que ele começa a tratar aqui nesse livro. E ele diz bem assim, o Dr. Paulo Anglada: a pregação, como forma distinta de comunicação da vontade de Deus revelada na sua palavra, está em declínio. Em muitas igrejas, ela tem sido substituída por um número cada vez maior de atividades, tais como representações, recitações de poemas, jograis, testemunhos, debates, discursos políticos, atividades sociais e administrativas, e especialmente pela música, incluindo corais, conjuntos, bandas, quintetos, quartetos, duetos e solos, e etc. Cada vez mais tempo tem sido concedido a essas atividades e menos à pregação. Há mais de 30 anos atrás, o Dr. Martin Lloyd-Jones foi convidado a proferir uma série de conferências no Westminster Theological Seminary, na Filadélfia. Nessas palestras publicadas em 1971, com o título Pregação e Pregadores, ele enfatizou que a pregação é a tarefa primordial da igreja e do ministro, e explicou que estava ressaltando o ponto por causa da tendência hoje de depreciar a pregação em prol de várias outras formas de atividade. A situação não melhorou desde então. John J. Timmerman alertou quase 20 anos depois que em muitas igrejas o sermão é uma ilha diminuindo cada vez mais em um mar turbulento de atividades. Mesmo igrejas de tradição reformada parecem estar sucumbindo paulatinamente, mas progressivamente a essa tendência, e o lugar da pregação no culto tem perdido importância. John Frame, teólogo de tradição reformada, professor no Westminster Theological Seminary, em Califórnia, publicou em 1996 o livro Culto em Espírito e em Verdade, um estudo estimulante dos princípios e práticas do culto público.
No livro, o autor nega, entre outras coisas, que a pregação seja função restrita dos ministros da palavra ou mesmo dos presbíteros em geral. Considera a dramatização e o diálogo métodos legítimos de ensino no culto público, e não vê razão pela qual um culto público não possa ser inteiramente musical. Quais as razões para esse declínio do lugar da pregação em círculos evangélicos e protestantes? Então, o Dr. Paulo Anglada, aqui, nesse livro, ele se propõe também a responder isso, porque, na verdade, para que ele venha fazer, então, essa abordagem histórica da pregação, primeiro ele vai mostrar o quadro geral, não é, do conceito de pregação que nós temos hoje nas igrejas evangélicas, protestantes, certo? E então, mostrando o problema, não é, a dificuldade, também apresentar uma solução para isso. E depois, nos levar, certo, nos corredores da história, para entendermos, então, o desenvolvimento do conceito de pregação. No capítulo 2, muito importante entendermos, não é? Que Paulo Anglada ele dá-nos uma base muito importante para compreendermos o conceito da pregação em si. E ele começa com os antecedentes históricos da pregação. E ele fala bem aqui, só o resumo para a gente terminar essa parte. Os antecedentes históricos da pregação cristã estão na pregação hebraica do Antigo Testamento, na homilia da sinagoga e na retórica clássica. A primeira, se tratando da pregação do Antigo Testamento, né, pregação hebraica, a primeira influenciou principalmente o conteúdo da mensagem cristã. A última, a sua forma e estilo. Isto não significa que a influência da retórica greco-romana na história da pregação cristã seja homogênea. Determinados períodos e pregadores foram mais diretamente influenciados do que outros. A pregação reformada, em particular, foi muito mais influenciada pela pregação do Antigo Testamento, pela homilia da sinagoga e pela pregação do Novo Testamento, do que pela retórica clássica. Antes de considerarmos a pregação reformada, investigaremos a pregação nos principais períodos históricos anteriores à Reforma, no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, no período patrístico e no período medieval, na Idade Média. Paulo Anglada, então, ele se propõe de fato a trazer um material muito rico, irmãos, para a compreensão do que vem a ser pregação. E eu posso afirmar para os amados que ao adquirir esse material, você vai ter de fato um acesso a informações preciosas para que você possa fazer um filtro e analisar, na verdade, certo, o estilo de pregação que você tem ouvido hoje, seja na sua comunidade, seja em rádio, internet, não importa, não é, os congressos e os eventos que você participa, para que você possa entender de fato o que é uma pregação bíblica, o que é uma pregação reformada, como a pregação se desenvolveu e o que levou também ela a chegar até o nível que está hoje. Não é que, infelizmente, nós temos que dizer que não é um nível bom, não é um quadro muito bom. Mas apresentando então aqui o conteúdo geral do livro pelo seu sumário. No capítulo 1, na introdução, temos 3 subtópicos, que diz bem assim: razões para o declínio da pregação, certo? Propósitos e delimitações do livro, forma e apresentação. Capítulo 2, certo? Antecedentes históricos, a pregação no Antigo Testamento, a pregação no Novo Testamento, a pregação no período patrístico e na Idade Média. Capítulo 3, teologia reformada da pregação. Pregação reformada e pregação puritana, natureza da pregação, relevância da pregação, eficácia da pregação. Capítulo 4, o pregador reformado, requisitos fundamentais, qualidades espirituais e morais, qualidades naturais. Capítulo 5, conteúdo da pregação reformada, bíblico, cristocêntrico, teológico, evangélico. Capítulo 6, a prática reformada da pregação. E aí é um pouco mais de homilética, método, forma e estilo. Capítulo 7, propósito da pregação reformada, com relação ao texto, com relação aos ouvintes, com relação a Deus e conclusão. E no capítulo 8, que é a conclusão geral, que tem a bibliografia, certo? Nós não trabalharemos com a exposição de todo o livro, não é? O nosso curso, então, aqui, ETA, nesse novo formato, nós trabalharemos, então, com a exposição de livros, os materiais oficiais que nós usaremos. E muitos deles são do Paulo Anglada, né? Dr. Paulo Anglada, porque são realmente materiais simples, de fácil compreensão realmente, certo? Escritos por um teólogo brasileiro. E isso aqui é o bom, realmente, para que você possa realmente entender a linguagem. Isso é muito bom. Nós não vamos trabalhar, então, nesse livro aqui, com a exposição completa do livro. Mas
Vamos selecionar 3 capítulos aqui, certo? Que eu me proponho nesse sentido, foi o que eu propus a ensinar para vocês nesse período, ok? Que é o capítulo 2, que são os capítulos 2, 3 e 5. O capítulo 2 vai tratar dos antecedentes históricos, certo? E aí vai falar sobre a pregação no Antigo Testamento, a pregação no Novo Testamento e a pregação no período patrístico e na Idade Média, para que a gente venha de fato observar o desenvolvimento da pregação. Depois, teologia reformada da pregação, no capítulo 3. Termos o entendimento teológico da pregação, certo? E aí é importante, né, para quem gosta e já ouviu falar dos puritanos, vamos observar o que é a pregação reformada e a pregação puritana. Depois a natureza da pregação, a relevância da pregação e a eficácia da pregação. E pularemos então para o capítulo 5, quando estudaremos o conteúdo da pregação reformada. Bíblico, cristocêntrico, teológico e evangélico, certo? Para você ter acesso a esse livro completo, ok? E poder desfrutar do material riquíssimo que aqui tem, você precisa realmente adquirir esse material. E é muito simples você adquirir o material. Você pode adquirir de maneira online, pelo Facebook, pelo um site específico, na livraria Reformada 5 Pontos. É uma livraria em Maceió, certo? Organizada pelo pastor Lúcio Mauro, que é um pastor, um ministro das igrejas reformadas, né? E aqui no Brasil, lá em Maceió, realmente tem igrejas reformadas também, em alguns outros estados. E o pastor Lúcio, ele faz parte dessa confederação de pastores, de igrejas. Um homem realmente bastante preparado, muito preparado, um homem de Deus, nós conhecemos pessoalmente, certo? E também, futuramente, se for a vontade de Deus, está nos ajudando melhor ainda nesse curso. Ele vende esses livros, os livros então que a livraria Reformada 5 Pontos dispõe, né, serão os livros que nós usaremos aqui nesse curso, beleza? Por isso é importante você adquirir esse material de acesso fácil, ok? Então não perca tempo, você vai ter algumas aulas aí sendo adiantadas, que eu estarei ministrando a partir do livro, certo? Com a exposição, mas adquira o material para que você possa estudar de maneira completa esse material tão riquíssimo. Eu estarei passando aí também, ok? Agora no vídeo, alguns materiais do pastor Paulo Anglada. Na verdade, vou passar para vocês aí terem acesso e conhecimento aos livros do Dr. Paulo Anglada, para que você possa entender o material vasto que ele tem e que é tão importante para nós, que nós usaremos muito ele também nesse curso. Porque ele realmente tem materiais riquíssimos. Antes de passar, então, os materiais que o pastor Paulo Anglada escreveu, não é? E teologia, só para falar um pouquinho dele. Ele é um ministro presbiteriano há mais de 30 anos, certo? Um grande teólogo, realmente, um homem muito preparado. Eu já tive o prazer de, pelo menos pelo YouTube, né, assistir algumas palestras dele e ser muito edificado. É alguém, de fato, né, com um conhecimento vasto da palavra de Deus. E é o que nós buscamos, não é? De fato, auxílio, compreensão de pessoas que, de fato, entendem, não é, da teologia histórica, da teologia bíblica, para auxiliar a igreja. Ele também, com certeza, tem contribuído muito com a igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? No seu tempo de vida, sendo um pastor também já há muito tempo na igreja presbiteriana, tá certo? E um homem muito bem formado. Então, não perca tempo, adquira já esse material, certo? O pastor Lúcio Mauro vai falar um pouquinho com vocês aí e fazer a apresentação de um livro que também é muito importante, que nós usaremos também no curso, em outra matéria, que é o livro Calvinismo, Antigas Doutrinas da Graça. Então o primeiro material aí a ser demonstrado, de maneira muito breve, é o livro Atos, certo? Volume 1, capítulo 1 ao capítulo 7. O testemunho apostólico em Jerusalém. Uma exposição realmente aí maravilhosa, para você ter um entendimento realmente um pouco mais profundo, certo? Sobre o livro de Atos. Então é uma exposição em Atos dos Apóstolos aí, certo? Da primeira parte, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 7. Também temos um material maravilhoso aí, Introdução à Hermenêutica Reformada. E quando formos falar, né, quando chegar na matéria de hermenêutica, usaremos também esse material, certo? Que é muito bom também para começarmos a entender, certo? A maneira que um reformado interpreta as Escrituras. É muito importante, então, para o nosso curso. Esse é, no caso, a introdução à pregação reformada, o livro que estaremos usando nessa primeira matéria, o novo formato do Projeto ETA. Outro livro maravilhoso aí do Dr. Paulo Anglada é o Manuscritologia do Novo Testamento. Então, realmente, ele é um teólogo muito bem preparado, realmente, né? Um teólogo verdadeiro e brasileiro, que vai nos auxiliar também com esse material maravilhoso. Ainda outro material, Para Vós e para Vossos Filhos, o Batismo Cristão. Não é? Esse livro, importante, né? Compreendemos que é um material que vai auxiliar muitas pessoas aí a entenderem o fundamento do batismo cristão, certo?
E essa frase aí, no título do livro, né, para vós e para vossos filhos, é justamente para poder ensinar para as pessoas, né, o entendimento reformado. Aí a gente vai ter uma noção muito boa sobre a teologia da aliança, não é, no que diz respeito também ao batismo. É muito importante que você venha adquirir esse material também futuramente, para que você venha ter uma noção de como os reformados, não é, entendem essa questão do batismo, da teologia da aliança e como isso se aplica à vida da igreja, né, essa questão do pacto. Porque realmente há uma falta de conhecimento muito grande nessa área hoje, e muitas pessoas acabam criticando as igrejas reformadas sem entender o porquê que realizamos o batismo, né, do jeito que realizamos. Então, adquira o material para que você possa entender, ter acesso a isso. Tem um livro também, O Princípio Regulador do Culto, não é? E é outro ponto importante que distingue aí as igrejas reformadas de várias denominações, não é? Porque nós obedecemos a um princípio regulador, não é? Que é completamente extraído da Escritura, onde a gente vai perceber princípios bíblicos, não é? Para o culto certo público. E isso é muito importante porque Deus revelou como nós devemos cultuá-lo, certo? O homem não cultua Deus de qualquer jeito, não é? Deus revelou como ele deve ser cultuado, adorado. Também tem um livro que eu estou muito curioso para ler, que é o Reforma, Solução Divina para a Crise, não é? Também do Dr. Paulo Anglada. E ainda assim, vamos entrar aqui numa trilogia, Imago Dei, certo? Sola Escritura e Sola Deo Glória. Uma trilogia aí, uma coleção de livros muito rica, para você ser edificado nesse entendimento da teologia, do entendimento da antropologia reformada, né, que é esse livro de Imago Dei, não é? O Sola Escritura, entender o conceito, né, dessa doutrina tão fundamental no cristianismo reformado, e o Sola Deo Glória, maravilhoso realmente o material. E para finalizar, Spurgeon, né, e o Evangelicalismo Moderno. Finalizando então com a indicação aí também, uma apresentação do pastor Lúcio Mauro. Olá, eu recebi o convite da direção do da ETA, Escola de Teologia Alagoana, uma instituição de ensino que fica no sertão de Alagoas e que está levando teologia reformada e conhecimento reformado para toda a região do sertão de Alagoas e circunvizinhanças. Mas recebi então o convite para administrar aulas nessa escola de teologia e também para apresentar o livro do Dr. Paulo Anglada sobre os 5 pontos do calvinismo. Eu vou fazer isso, mas antes eu gostaria de externar a minha alegria, e tenho certeza que é a alegria de muitas outras pessoas ao tomarem conhecimento de que não apenas nas grandes capitais do nosso Brasil, mas até mesmo no interior, ouvimos notícias de que as doutrinas reformadas estão se espalhando. Então é uma alegria muito grande saber que tem essa escola de teologia que está semeando as doutrinas bíblicas, mas também é uma alegria muito grande saber que existe uma igreja reformada no sertão de Alagoas, a Igreja Cristã Defesa da Fé. Então isso para nós é um encorajamento muito grande e com certeza o Conselho de minha igreja autorizando, eu terei imenso prazer em estar junto com os alunos e com a liderança da Escola de Teologia Alagoana para administrar aulas e compartilhar também com aqueles que ali estiverem sobre o conhecimento reformado. Eu quero encorajar você, que já é aluno do ETA, e você que é da região e que ainda não se matriculou, mas que se interessa por teologia reformada, quero encorajar você a conhecer o Projeto ETA e também a Igreja Cristã Defesa da Fé. Bom, o livro que pediram para que eu apresentasse é esse aqui, Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, do Dr. Paulo Anglada. Por que apresentar esse livro se no mercado temos outras opções de livros? Por exemplo, temos uma boa opção que são os 5 pontos do Calvinismo de John Piper. Eu quero apresentar algumas razões porque eu acho esse livro aqui deve ser preferível, ainda que não estou com isso dizendo que os outros livros não tenham o seu valor e não deva também fazer parte da sua prateleira, mas eu quero apoiar a decisão da direção do ETA de ter escolhido esse livro para apresentar os 5 pontos do calvinismo. Quem já conhece o Dr. Paulo Anglada, já teve contato com as suas pregações ou com sua literatura, deve ter percebido um modo claro,
simples, objetivo e profundo, como o Dr. Paulo Anglada aplica aos seus escritos, mas também às suas pregações. Então, essa maneira de abordar torna o livro dele fácil de se ler, fácil de se compreender. E uma coisa interessante é que logo no início, o primeiro capítulo do livro, o Dr. Paulo Anglada explica sobre calvinismo. Porque calvinismo não se resume aos 5 pontos do calvinismo, mas calvinismo é muito mais do que as doutrinas conhecidas como doutrinas da graça. E depois de apresentar cada um dos 5 pontos do calvinismo, o Dr. Paulo Anglada, ele conclui aplicando essa doutrina na evangelização e também na vida prática das famílias da igreja. Então, quero mais uma vez defender a posição da direção do ETA de ter escolhido esse livro para apresentar algumas doutrinas, algumas disciplinas no curso que está administrando no projeto ETA, Escola de Teologia Alagoana. E espero ter o privilégio de estar também dando aulas em breve, junto com vocês, com os alunos e com todos aqueles interessados em teologia reformada. Forte abraço a todos. Esse aí então é o pastor Lúcio Mauro, que estará contribuindo também conosco, e futuramente, se o Senhor nos permitir nos abençoar, ele receber a aprovação do conselho de sua comunidade, de sua igreja, ele também está nos auxiliando com o curso de grego e hebraico. Ele é muito bem preparado para isso, é formado nessas matérias e vai nos auxiliar muito nesse projeto, certo? Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao Projeto ETA.